E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Começo do vídeo aí já com a voz da dona Gertrudes, dando seus palpites aí na gravação, né? Como é que tá aí o clima, o tempo na cidade, na região de vocês? Aqui o clima tá bastante frio, o tempo tá bem, o céu tá bem fechado, né? Tá um dia bastante convidativo pra gente ficar só deitado, dormindo e comendo porcaria. O tempo, conforme eu perguntei, o tempo está curto, parece que está passando muito rápido o tempo. Isso é muito bom durante a semana, durante o nosso trabalho e tal, mas no fim de semana, bem que o tempo podia passar um pouquinho mais devagar, né? Para a gente poder aproveitar mais, para descansar melhor, aproveitar mais com a família. Hoje seria o dia que a gente combinou aí de abrir uma live para a gente conversar ao vivo, mas infelizmente por conta das circunstâncias aí acabou não dando certo. Mas eu abri esse vídeo aqui pra gente conversar um pouco, né? Vocês viram aí o ocorrido de ontem, foi assim bastante desanimador. Teria sido, não, foi a primeira vez que eu peguei a estrada, eu mesmo dirigindo, levando a minha família no nosso próprio veículo e tal. Seria assim aquela aventura legal em família, cheia de histórias para contar. Acabou sendo um dia de bastante irritação, perda de tempo. Tomamos muito frio na estrada, muito vento gelado, muita friagem. E acabou sendo que não foi aquela viagem legal de fim de semana com a família. Pelo contrário, acabou sendo aí um perrengue brabo aí junto com a família. Claro que depois isso também vira história para contar. Depois a gente vai comentar acerca desse tipo de situação aí, rir bastante quando a gente lembrar. Mas a princípio é bastante assim frustrante, né? Vocês viram aí no vídeo de ontem, a gente acabou ficando bastante irritado e frustrado mesmo por conta da situação. Mas enfim, graças a Deus deu praticamente tudo certo. Voltamos para casa bem, com segurança, ninguém se feriu. Foi só a perda de tempo e a irritabilidade mesmo, mas no mais está tudo tranquilo. Como vocês podem ver o cenário, estou aqui no meliponário, ó. E opa! Sem derrubar o celular no chão. E hoje está tão frio, mas tão frio, mas tão frio por aqui, que até as manda-saias, que são as abelhas aí mais trabalhadoras, vamos dizer assim, que encaram frio, encaram as intempéries aí, saem com chuva, saem com vento, saem de madrugada ou no fim da tarde. Até a movimentação delas por aqui hoje está bem devagar. Praticamente você não vê as abelhas trabalhando, nem mesmo as manda-saias, porque tá muito frio, pessoal, muito frio mesmo. Não sei nem explicar para vocês, nem sei quantos graus estão fazendo aqui agora, mas é frio demais. Só isso que eu digo, é frio demais. O céu tá bem fechado, tá tudo cinzento. Talvez chova mais aí durante a tarde ou a noite, mas no momento o que predomina é o frio. E é um frio bem agudo assim. Se você estiver num clima, num ambiente aí que o ar tá parado, tá frio, mas quando bate o vento, misericórdia, parece que as paqueras da gente vai congelar na hora. Tá frio demais. E aí, será que as plantas gostam desse clima frio e desse clima úmido? Ou seja, alta umidade e baixa temperatura, isso é bom para as plantas? Então, na maioria dos casos, a maioria das plantas não resiste muito bem a esse tipo de situação. Se tiver muito frio e uma umidade muito alta, as plantas acabam perecendo. A maioria delas, principalmente as plantas aí que são de cultivos para alimento, né? Alface, couve, cebolinha, salsinha e por aí vai. Essas plantas aí, elas são muito sensíveis a baixa temperatura. Tanto é que pode ver para você ver que a maioria das hortas são construídas aí num lugar que pega bastante sol, né, num lugar mais abrigado e tal, que justamente as plantas preferem o sol, o calor, a alta temperatura para poder se desenvolver. E a grande maioria delas, quando muda o tempo assim drasticamente e entra esse frio, muitas plantas morrem, né, principalmente quando tem aquele fenômeno chamado geada. Aí pronto, aquilo termina de matar a planta de vez. Mas é claro que as plantas herbáceas, as plantas, as ervas, principalmente as nativas,
as que espontâneas, né, que nascem aí sem a gente ter plantado e tal, elas são mais resistentes e mais tolerantes a esse tipo de temperatura. Para elas, tanto faz, é até melhor, que daí as plantas cultivares vizinhas que acabam perecendo, servem aí de substrato para que elas se desenvolvam ainda mais, além de parar de competir com elas por nutrientes da terra. Então as plantas daninhas, bem entre aspas, né, as ervas daninhas aí que o povo chama, são as plantas mais tolerantes e mais resistentes às baixas temperaturas. E também quando a temperatura fica muito alta e muito seca, elas também resistem mais do que as plantas cultivares. Por que isso? Por um processo bastante simples. Essas plantas são naturais, né? Elas não são geneticamente modificadas, não sofreram aí melhorias ou adaptações laboratoriais, né? Elas não foram desenvolvidas em laboratório para ser cultivadas em escala e tudo mais. Elas são plantas que a natureza já selecionou e já nasceram ali preparadas para essas intempéries. Então elas são plantas realmente que são naturalmente mais resistentes. É claro que se começar a pegar essas plantas, multiplicar elas em grande escala, né? E selecionar a melhor genética laboratorialmente e tal, elas vão perder essa característica de resistência e não só ao clima, como a pragas, né? Pragas também bem entre aspas, né? Como a pragas e como a outros fatores aí que acabariam levando ela a perecer. Mas é o que acontece, né? Quando a gente modifica um organismo natural para poder produzir ele em escala e ganhar mais tempo no cultivo e tal, a gente abre mão de outros fatores. O mesmo acontece para qualquer coisa. Por exemplo, a madeira, né? Que a madeira todo mundo tem nas suas construções, nas suas casas e tal. Madeira mais comum utilizada no Brasil é o eucalipto. O eucalipto, a madeira mesmo, a árvore principal, o eucalipto, é uma madeira boa, relativamente boa, né? E ela, quando é o eucalipto mesmo, original e tal, o eucalipto, eles chamam de eucalipto fresco aqui na região, que é o eucalipto o original mesmo, assim, os pioneiros. É uma madeira bem vermelhada, uma madeira bem boa mesmo para construção, sim. Coisas que dura de 10, 15, 20 anos, dependendo do lugar da madeira, a conservação dela. Aí para plantar em grande escala, para produzir, olha os bentivis. Eita, tá bravo. Para produzir aí em grande quantidade e tudo mais, modificações laboratoriais, clonagens, aceleramento dos processos de desenvolvimento da planta para ganhar tamanho mais rápido, para economizar tempo nos processos e tal, os clones. Então são madeiras que já não têm mais a mesma qualidade das pioneiras. Já são madeiras aí que duram bem menos tempo, são madeiras mais fracas, são madeiras que não têm a mesma qualidade que teria o eucalipto normal sem ser o clone. Então é muito diferente como funciona cada coisa e suas utilidades, né? Por exemplo, o milho crioulo, né? Muita gente há um tempo atrás estava em febre, né? A demanda pelas sementes crioulas das plantas. Eu preciso da semente original, eu preciso plantar e tal. É uma coisa legal isso? Com certeza é uma coisa muito boa. Que é um resgate aí das sementes antigamente, das sementes que acabariam já, vamos usar um termo melhor, acabariam deixando de existir se não fosse a procura das pessoas por esse tipo de semente, para ter esse tipo de cultivo, né? E aí você pode comparar uma semente de milho, por exemplo, que é crioula, que é a semente original, que é a semente sem modificação, que para uma semente normal, comercial, geneticamente modificada por laboratório, você pode plantar uma roça de milho crioulo e uma roça de milho padrão comercial. Você vai ver que o milho comercial vai crescer muito mais rápido. As plantas vão dar bem uniformes, serão bem parecidas uma com as outras. Vai ser a princípio uma planta mais bonita, aparentemente mais saudável, mais desenvolta, mais precoce, que produzirá antes as suas espigas, né, que será uma planta mais produtiva, produzirá mais espigas por planta e tal, e tal, e tal. Beleza. Já o milho crioulo vai ser uma planta mais desuniforme, que seria mais aleatório, vai ter pés maiores, pés menores, na mesma quadra, na mesma roça aí, né? Vão ter plantas mais bonitas, mais viçosas, vão ter plantas mais feinhas. Vai ter aquela planta que vai produzir um pouco mais, aquela que
não vai produzir tanto, vai ter aquelas que crescem mais rápido, aquelas que crescem mais devagar, porque é aleatório, né? Vai produzir de uma forma bastante aleatória, de acordo com a genética de cada semente. Já o milho comercial é todos a mesma genética, praticamente. Então vai crescer tudo igual. Porém, se sobrevierem aí as intempéries do clima, chuva forte, ventania, calor excessivo, sazonalidade, escassez de água, né? Pode acontecer nessas intempéries, além de outros fatores, como insetos predadores, ervas daninhas crescendo junto, competindo pelos nutrientes. Entre outras coisas, qual das dois cultivos vocês acham que vai se sair melhor? O padrão comercial, geneticamente preparado até para esse tipo de coisa, em alguns casos, ou o cultivo crioulo, naturalmente selecionado e já acostumado aí com todo esse tipo de situação. Nesse caso, prevalecerá o crioulo, o que não teve modificação. Por quê? Porque é uma planta que a natureza já lapidou ela na semente dela. A carga genética que aquela semente carrega já é uma carga genética com memória, por assim dizer. Claro que as plantas não têm memória, né? Não são seres pensantes e afins, mas a carga genética daquela semente ela já vai ter registrado aí ao longo da vida das plantas, pais, mães que vieram antes dela, para se reforçar um pouco mais quanto ao vento, quanto a insetos que podem comer, as intempéries, porque as plantas que não sobreviveram a isso, não chegaram à fase adulta, não chegaram à fase fértil, não foram polinizadas e não produziram sementes. Só produziram as que sobreviveram. Então a carga genética dessas sementes crioulas é muito mais forte. Já a carga genética das sementes modificadas ou das clonadas, por assim dizer, é uma carga genética que é de uma planta só. Todas elas têm uma carga genética só, praticamente, né? Claro que não é exatamente assim que funciona. E aí se pega uma doença que um é sensível, todo o resto também é. No caso da plantação crioula, se uma planta é sensível àquela doença, pode ter chance de que as outras não sejam. Então sua lavoura não estará 100% comprometida. Claro que esse assunto é um assunto bastante profundo, bastante detalhado, assim, que envolveria questões de genomas, fenótipo, genótipo, tudo aquilo que envolve a questão das sementes, mas basicamente para a gente conversar assim do jeito que fique mais fácil para eu poder explicar e para vocês poderem entender, é assim que funcionam os processos. E na natureza é tudo assim. Só sobrevive, só chega até a fase adulta e reprodutiva a árvore que fica mais alta, a árvore que consegue se destacar entre as outras, que não é atacada por nenhum animal e tal, ela cresce, vira uma árvore adulta, produz suas flores, produz seus frutos e por sua vez produz suas sementes, que já serão fortes igual a elas. Assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, na natureza, os animais mais fortes, aqueles que são mais eles mesmos, né? O sei lá, a, a pomba que é mais pomba do que as outras pombas, conseguiu melhores alimentos, conseguiu escapar dos predadores, conseguiu sobreviver ao frio, ao calor excessivo e tudo mais, conseguiu se reproduzir, conseguiu passar sua carga genética adiante, teve filhotes que são como ela, fortes e sobreviveriam também a tudo isso. Já os mais fracos, a própria natureza se encarregou de eliminá-los. E os animais de criação? Galinha e tudo mais, não passaram por esses processos, são criados, todo mundo sobrevive, tanto o mais forte como o mais fraco, e aí acaba a questão genética mais uma vez entrando em xeque. Mas é só o assunto aí que a gente entrou no vídeo de hoje, totalmente inesperado e aleatório, mas muita gente tem curiosidade sobre isso e muitos me perguntam a respeito de qual que é a diferença assim da planta geneticamente modificada ou a planta crioula. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma e tal? Devo condenar as plantas que são modificadas? Não. Se tem semente por aí para você comprar e infelizmente ela é clonada e tudo mais, pode usar ela também. A princípio ela não vai te fazer algum mal e tal. A princípio. Pode ser que faça? Não sei, é coisa muito nova isso ainda, né? Pra gente ter estudos ao longo prazo, mas a princípio não, assim, não tem nada que possa condenar as plantas que são
clones e tal, né? Mas as plantas crioulas têm a sua vantagem aí pela questão da diversidade genética. Tá? A diversidade genética é muito maior nas plantas que não sofreram modificações, né? Porém, a aleatoriedade na produção também é um fator que, dependendo do seu interesse, pode levar em consideração ou não. Por exemplo, um fazendeiro que vai plantar um alqueire de soja, por exemplo. Para ele é mais interessante que todas as sojas cresçam juntas, que todos os pés sejam uniformes, que a produção seja igual, equivalente, que a planta seja resistente a determinadas pragas e que na hora da colheita ele colha tudo de uma vez só, né? Agora, a pessoa, se esse mesmo fazendeiro vai plantar esse um alqueire de soja e usa sementes crioulas, a aleatoriedade do tamanho das plantas, a desuniformidade da produção, a não resistência ou alta resistência a determinadas pragas. Aí vai variar na hora que ele chegar no dia da colheita. Talvez tem planta que já está boa de colheita, tem planta que já passou, tem planta que ainda está verdinha e aí, entendeu? Então cada uma tem uma proposta diferente. Não vou entrar em questão aí de mercado nem nada do tipo, mas dos usos em si propriamente dito. Então é isso, pessoal. É uma questão que vale a pena ser estudada, vale a pena ser falado um pouco mais. Muita gente condena aí as plantas que são chamadas de transgênicas e tudo mais. Muita gente condena as plantas que são chamadas de crioulas também. Então é uma briga muito grande, mas a maioria das origens dessas brigas é infundada. Que não tem a base nem sobre uma questão nem sobre a outra. Só para ter uma noção básica aí, a gente pode, se vocês quiserem, um dia conversar mais a fundo sobre isso, mas acredito que não é um tema muito interessante porque não é o intuito do canal. Mas assim, só a critério de curiosidade, essa é a diferenciação entre uma coisa e outra, entre um tipo de planta e outra. Então, vídeo de domingo aí, um vídeo bastante espontâneo e aleatório. A gente vai procurar se esforçar, vai melhorar esse conteúdo, mas por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou também, pode ser sincero, não tem problema nenhum. Deixa um dislike aí no vídeo, não tem problema, para a gente entender que não tá legal esse conteúdo. Mas também deixa um comentário, poxa. Escreve aí, olha, Thiago, eu não gostei desse vídeo, porque, sei lá, esse tipo de conteúdo não é do meu interesse. Eu queria ver aqui no seu canal tal coisa e tal coisa, determinado assunto. Aí a gente procura trabalhar em cima disso para a gente poder conversar e para a gente melhorar o canal ao gosto de vocês que nos assistem, que é o que faz esse canal funcionar, tá bom? Então até o próximo vídeo, tenham todos aí um bom restinho de domingo, bom restinho de semana e que a semana que começa aí a partir de amanhã seja uma semana muito abençoada para todos nós. Cheia de batalhas? Sim, cheia de batalhas, mas que cada batalha tem um gostinho de vitória no final. Então até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.